Dia de Finados também é um dia de reflexão, de lembrar daquele ente querido. A morte de uma pessoa amada é considerada uma das experiências mais difíceis de serem superadas. Mas como podemos lidar melhor com o sentimento de luto? A repórter Bruna Moraes bateu papo com o escritor e psiquiatra Edmundo Gaudêncio e falou sobre o assunto. Vamos conferir? Apesar dessa ser a única certeza da vida, a morte é uma das poucas coisas que o ser humano consegue lidar com naturalidade. E para conversar melhor com a gente sobre esse assunto, a gente está aqui com o escritor e psiquiatra Edmundo Gaudêncio. Edmundo, primeira coisa, por que a morte, apesar de ser essa certeza que a gente tem, é tão difícil de aceitar? Eu diria que ela é difícil de aceitar por conta de uma somatória relativamente grande de fatores. O primeiro desses fatores diz respeito ao nosso próprio narcisismo, ou seja, a nossa vaidade pessoal, que termina por formatar-nos a ideia de que somos eternos. Em segundo lugar, porque a morte, desde a mais precoce história da humanidade, foi sempre vista como um fato pertencente ao mundo da sobrenaturalidade. E, em decorrência disso, o medo que normalmente as pessoas apresentam no tocante à morte. E, em terceiro lugar, do ponto de vista filosófico, porque a morte é a terminalidade, pelo menos material, dos entes queridos que se vão deixando em seu lugar algo chamado vazio, ausência, a que a psicologia e a psiquiatria dão o nome de processo de luto ou de enlutamento. Daí, então, a dificuldade que nós temos quanto à aceitação desse fato, tal como você afirma, absolutamente natural, uma vez que tudo que nasce e vive, evidentemente, cedo ou tarde morre. E aí o senhor falou em luto, né? Então, muita gente passa por esse processo e muitas das vezes esse processo é bem demorado. O que de fato é o luto e como lidar com ele? Bem, o luto nada mais é do que a reação psicológica, afetiva, cognitiva a uma perda. Perda essa que pode ser a perda de um ente querido, ou de um objeto querido, de um animal querido, como um animal de estimação, ou, tal como nos tempos atuais, a perda da própria pátria, né, no tocante às pessoas que são exiladas ou que fogem de determinados cenários bélicos. Então, do ponto de vista emocional, o luto se caracteriza por aquilo que a gente chamaria fundamentalmente de tristeza, um luto normal, que há que ser vivenciado por toda e qualquer pessoa que estabeleça uma relação de afeto importante com aquele ou aquilo ou aquela que se perde. Agora, doutor, Dia de Finados é um dia sempre muito emblemático, onde muitas memórias são revividas, onde esse peso do luto é ainda maior. Como passar com a maior naturalidade ou maior tranquilidade por esse dia? Eu diria que, para as pessoas que conseguiram incorporar esse luto, é um dia de rememoração. Rememoração essa que a gente pode trazer à cena sob a designação de saudade. E a saudade tem uma característica em relação às perdas humanas que passa pelo seguinte processo. De início, uma saudade extremamente dolorosa. Aquela saudade que nos é assinalada pelo lugar vazio à mesa, pela ausência da voz, da presença da pessoa que foi perdida. Num segundo momento, à medida em que o tempo passa e esse luto é incorporado à própria existência, o sujeito começa a recordar saudosamente daqueles que se foram, mas de uma maneira alegre, pelo fato de haver podido compartilhar da existência com aquela pessoa. Nas pessoas em quem esse luto, evidentemente, é mais dramático, é um luto mais intenso, não incorporado, o Dia de Finados termina por ser, de fato, um dia de lembranças, mas de lembranças amargas, de lembranças eventualmente tristes. Sobretudo naquelas situações em que, entre a pessoa que se foi e as pessoas que permanecem vivas, tenha sobrado algum motivo para o pedido de desculpas e a concessão de perdões que não foram realizadas. Esse dia, então, torna-se, em geral, um dia de bastante sofrimento.
Mas é um dia que deve ser aproveitado literalmente para que se possa recuperar a história de quem se foi. Muitas vezes essas mortes são tragédias, são mortes mais difíceis, e aí esse processo de aceitação, essas memórias ficam mais carregadas, são mais complicadas de se lidar também. Existe uma maneira de passar por isso de forma mais leve? De fato, você tem absoluta razão. A gente há que falar de mortes e mortes. Uma morte natural, advinda de fatores orgânicos numa pessoa idosa e que se encontrava anteriormente em intenso sofrimento físico ou psicológico, muitas vezes é vivenciada de forma absolutamente normal, compreensível, não como o fim da vida, mas fundamentalmente o fim do sofrimento. E essa é uma morte muito mais facilmente incorporável. Já as mortes que decorrem de assassinatos, que decorrem de suicídios, que decorrem de desastres, acontecendo essas mortes de maneira absolutamente imprevista, essas mortes, esses lutos são muito mais difíceis de serem incorporados. O luto vivenciado pela perda de um filho ainda pequeno ou de um filho na adolescência, por, de certa forma, contrariar a lei da natureza, lei essa que, do ponto de vista bíblico, nos afirma que cabe aos filhos sepultarem os pais e não ao contrário, esses são lutos, evidentemente, muito mais dolorosos, porque diz em relação à criança, assim como se diz também em relação ao adolescente, que ele sequer chegou a viver a plenitude da vida, tal como em relação a uma pessoa idosa, embora, evidentemente, haja aí a presença de componentes pessoais por parte do enlutado que farão com que esse luto seja mais demorado, mais grave, passível, inclusive, às vezes, de intervenção psicológica e ou psiquiátrica. Doutor, muito obrigada pelas informações, por essa conversa, uma conversa extremamente necessária para nos ajudar a compreender melhor esse momento que, se você aí de casa ainda não passou, vai precisar passar em alguma fase da sua vida. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito importante, uma pessoa que é um mestre nesse assunto, né, doutor Edmundo Gaudêncio, e a gente teve aí um bate-papo que esclarece muito, né, e que certamente muitas pessoas se identificaram também com aquilo que ouviram, né?